Aleluia, aleluia, glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra? Dá um glória a Deus bem bonito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o ambiente está sensível. Só sai vazio daqui quem tiver muito frio mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu acho que eu estou sem retorno aqui. Queridos irmãos, quero agradecer a oportunidade de poder falar aos irmãos num culto de ensino. É uma honra, é um prazer. Quem sou eu perto dos nossos grandes mestres? Sou o menor de todos, mas Deus tem derramado graça e nos permitido falar da sua palavra. Hoje nós estamos ainda trabalhando com o nosso tema sobre avivamento. Então continuamos com uma mensagem temática e eu tenho algo da parte de Deus para as nossas vidas. Uma mensagem objetiva e aplicável aos nossos corações. Vocês estão vendo que eu estou chique com esse microfone? Primeira vez usando esse microfone. Cadê o Jonathan? Bate umas fotos bem bonitas. Olha aí, pessoal, até meu botão aqui do meu terno está fechando. Farmei a aura. 6'7". 20 quilos a menos, dá um glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Espero servir de motivação para alguns irmãos. Isso é uma vitória, irmão, pode ter certeza disso. É luta, é prova. Quem gosta de comer sabe o desafio que é. Comer é bom, né? Meu Deus, me deu fome. Mais perto? Tá bom. Agora tá bom? Melhorou. Você pode ficar com a sua Bíblia aberta em Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Queridos, quando falamos sobre avivamento, normalmente pensamos em fogo, milagres, mover de Deus, grandes manifestações, coisas extraordinárias, né? Fogo desce, os irmãos são avivados. Nós pensamos nessas coisas. Mas a pergunta que precisamos fazer é: por que Deus enviaria um avivamento? Por que Deus enviaria um avivamento? Para responder isso, precisamos olhar para o contexto de Joel. Judá vivia uma das maiores crises da história. E não era apenas uma crise econômica, não era apenas uma crise agrícola, era uma crise espiritual. E a crise espiritual é a pior crise que alguém pode passar. É a pior crise que alguém pode ter. Porque o dinheiro pode faltar. A picanha do final de semana pode faltar. Às vezes as coisas vão estreitar. Mas se nós estivermos com a nossa vida espiritual ativa com Deus, então é totalmente diferente quando você está numa crise espiritual. Porque quando você está numa crise espiritual, você pode ter todas essas coisas, pode estar indo tudo bem, você pode estar indo com a sua conta com muito dinheiro, você está bem no trabalho, você tem um carro bom, uma casa boa, você come as melhores coisas que você quer. Mas se a vida espiritual estiver em crise, pode ter certeza que nada disso fará sentido na sua vida. Então Judá está passando a maior crise
que eles já estiveram passando, que é a crise espiritual. Os gafanhotos haviam devastado a terra, as colheitas desapareceram, o vinho acabou, o azeite acabou, o culto foi interrompido, a alegria foi embora. Ela desapareceu. Mas Joel quer que entendamos algo. Pergunte o que, pregador? O avivamento começa quando reconhecemos a nossa crise espiritual. O avivamento vai começar em nossa vida quando reconhecermos a nossa condição diante de Deus. A devastação da terra era apenas o reflexo da devastação do coração do povo. Tudo aquilo que aquele povo estava passando, a destruição que a terra se encontrava, era apenas um reflexo do estado que o coração daquele povo estava diante de Deus. O estado espiritual que aquele povo se encontrava diante do Senhor. Todas essas calamidades eram ação direta da disciplina de Deus. O problema da igreja não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. O teu maior problema não vai ser a presença do inimigo, mas o teu maior problema é quando a presença de Deus estiver ausente da sua vida. É a ausência de Deus. Deus ama tanto o seu povo que o castigo não era para matar, mas para ressuscitá-los espiritualmente. Deus disciplina, Deus castiga, Deus corrige, mas para um bem maior, para nos despertar, para nos ressuscitar da vida morta que nós nos encontramos espiritualmente. E ninguém busca restauração antes de reconhecer o que está destruído. Eu vou repetir isso para você. Ninguém busca restauração antes de reconhecer o que está destruído. Na Bíblia podemos observar esse padrão. Que padrão, pastor? O padrão de pecado, opressão, clamor e libertação. Nós vamos ver no livro dos Juízes Israel passando por isso. O povo pecava, fazia mal aos olhos do Senhor, e essa expressão ela é recorrente no livro dos Juízes. Os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor, aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E todas as vezes que o povo pecava, sempre no pecado da idolatria, Deus disciplinava, Deus mandava o juízo, entregava o povo na mão dos inimigos, o povo clamava, se arrependia, Deus levantava um juiz e libertava o povo. Nós vamos observar o Salmo 51, que é o Salmo de Davi. Davi havia pecado. Aí Davi diz assim: contra ti pequei. Olha aqui o padrão, de novo, o pecado, o reconhecimento desse pecado, o arrependimento por ter pecado e a restauração. No Novo Testamento, nós vamos observar em Lucas capítulo 5, com Lucas capítulo 15, com o filho pródigo. O filho pródigo reconheceu, quando ele diz, quando o texto vai dizer, caindo em si. Ele reconheceu o estado que ele estava. O que acontece? Ele se arrepende, ele volta para a casa do pai e tem uma restauração. Então, segue esse padrão. Também nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 7, 20 anos havia se passado. O povo estava vivendo uma vida ausente da presença de Deus. Eles sentem saudade do Senhor, eles clamam. E aí, o que acontece? Eles abandonam os ídolos e houve restauração. O primeiro milagre, irmãos, do avivamento, não é quando o fogo desce do céu. É quando Deus abre os nossos olhos para enxergarmos a verdadeira condição do nosso coração. Esse é o primeiro milagre do avivamento. É Deus abrir os teus olhos. É Deus abrir os meus olhos
para que nós venhamos enxergar a nossa condição diante de Deus, que é de pecador, que é de falho. O quanto nós erramos, o quanto nós pecamos, primeiro devemos reconhecer, para que nós venhamos nos arrepender, e aí Deus faz a restauração. O avivamento, ele continua quando voltamos para Deus. Olha só, o versículo 12, vai dizer assim, ó, olha só, depois de mostrar ao povo a sua verdadeira condição, Deus, ele não termina com juízo. Isso aqui é impactante, irmãos. Do versículo 1 até o versículo 11, Deus está ali mostrando todo o juízo, a disciplina que o povo estava passando, o juízo de Deus. Aí quando chega no versículo 12, Deus, ele não termina com juízo. Olha só, ele termina com um convite. Olha o versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Que expressão extraordinária. Você vai entender. No hebraico aqui é vekan atar. Essa expressão, ela carrega movimentos extraordinários. Olha só, o ainda assim revela a misericórdia de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, mesmo depois da rebeldia, mesmo depois da disciplina, mesmo depois de tudo, eu ainda quero vocês. Ainda assim, agora mesmo, mesmo depois de vocês terem pecado, mesmo depois de vocês terem me abandonado, mesmo depois de tudo que vocês fizeram, o juízo veio, a disciplina veio, está um caos, tudo destruído. Ainda assim, mesmo depois de tudo, eu ainda quero vocês. Oh glória, isso aqui é extraordinário. Eu ainda quero vocês. Já o agora mesmo, ainda assim, agora mesmo, revela a urgência da resposta. Revela a urgência da resposta. É como Deus estivesse dizendo, ainda há tempo, mas não adiem mais. Não percam mais tempo. Não deixem para amanhã. Não deixem para depois. É agora, é imediato, é nesse momento, é já. Ainda há esperança, ainda há tempo, mas tem que ser agora. Tem que ser imediatamente, não pode deixar para depois. Oh glória. Irmão, isso aqui é extraordinário. Nós encontramos aqui o verdadeiro milagre da graça. Por quê, pastor? Porque é o ofendido, Deus que foi o ofendido. É Deus sendo ofendido, é Ele que está indo buscar a restauração daquele que o ofendeu. Olha como somos maus, pecadores, errôneos, mas mesmo assim Deus vem com a sua graça. Isso aqui é o verdadeiro milagre da graça. É o ofendido, é quem convida o transgressor a renunciar à sua desobediência. Oh Jesus! E como é que Deus quer que nós nos voltamos para Ele? Como é que Deus quer essa volta? Continua no versículo 12. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Olha só, ele diz, com jejuns, com choro e com pranto, mostrando a urgência, mostrando a prioridade, mostrando que isso precisa ser já agora. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O problema não era apenas voltar, era voltar de todo o coração. É aqui que está o problema, e é aqui que está o coração da mensagem. É voltar de todo o coração. Ao longo das Escrituras, Deus exige exclusividade. Em Deuteronômios capítulo 6, verso 5, ele diz, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, não de uma parte, não pela metade,
Não só um pouquinho, de todo o teu coração. Jesus repete exatamente esse mandamento em Mateus capítulo 22, verso 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tiago, no capítulo 4, verso 8, ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha que interessante, essa expressão ânimo dobre significa literalmente um coração dividido. Alguém dividido entre duas lealdades. Tiago está dizendo exatamente o que Joel estava dizendo séculos atrás. Deus não procura corações divididos. Deus é um Deus de exclusividade. Talvez o maior impedimento para o avivamento não seja a falta de poder. Talvez seja um coração dividido. Como é que está o teu coração? Como o teu coração se encontra diante do Senhor? Essa volta tem que ser de todo o coração. Não adianta você estar aqui só pela metade. Deus não quer você pela metade. Um dia desse eu vi um famoso falar na internet, porque ele estava indo para a igreja, e ele é do mundo. Ele diz: eu estou indo para a igreja, eu fui para a igreja domingo, mas na segunda-feira estava na festa. Mas tudo bem, né? Melhor que muita gente. Pelo menos eu estou indo para a igreja. Negativo. Ou você serve o diabo, ou você serve Deus. Deus não aceita dividir coração com nada. O coração é um altar de adoração. E sobre um altar, só pode haver um único Senhor. Lembra, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, Elias sobe ao Monte Carmelo e faz uma pergunta que continua ecoando até hoje. Qual pergunta, pastor? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. O povo queria permanecer com um pé em Deus e um em Baal. Desde aquele tempo já existia o crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo? Pé na igreja, pé nu. Mas está repreendido isso da tua vida, irmão, em nome de Jesus. Deus não aceita dividir adoração. Deus não aceita dividir o teu coração com ninguém. Até quando vai cochear entre dois senhores? Samuel também entendeu muito bem isso quando ele chama o povo. Lá no capítulo 7 de 1 Samuel, versículo 3, ele diz: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, preparai o vosso coração para o Senhor. Tirai do meio de vós os deuses estranhos e servi somente a Ele. Samuel entendia que antes da vitória sobre os filisteus, antes da restauração nacional, antes do agir de Deus, era preciso preparar o coração. Como é que prepara o coração? Olha, prepare o coração, remova, tira os ídolos, tira aquilo que ocupa o primeiro lugar de Deus, tira aquilo que está dividindo o espaço que é só do Senhor, limpa o teu coração, deixa ele preparado para o Senhor habitar. Eu vou falar algo aqui muito forte, irmão. O diabo sim aceita dividir o teu coração, mas Deus não aceita. O diabo sim aceita você vir numa terça-feira, ouvir uma palavra como essa, mas amanhã você se entregar à prostituição, você se entregar às vontades e os prazeres da tua carne. O diabo sim aceita você vir num domingo, você levantar a mão, dar glória a Deus, cantar, dizer: eis-me aqui, estou disponível, e na segunda-feira você ir para a beira de um bar, tomar todas. O diabo sim aceita você vir para a igreja, quando você sair daqui, você se entregar para o pecado. O diabo aceita te dividir, mas o nosso Deus, ele não aceita
altar é exclusividade, o altar é somente de... Oh glória! Levante a sua mão, eu sinto a graça de Deus aqui. A palavra para o teu coração nessa noite é: limpe o coração, remova os altares do diabo, remova os altares do pecado e limpe para receber Deus. Ah, Jesus! O Senhor está falando no arraial. Está na hora de você apagar aquele contatinho. Está na hora de você parar de estar em certas rodas de amigos. Está na hora de você parar de visitar certos lugares. Está na hora de você parar de visitar certos sites na internet. Está na hora de você parar de ficar com aquele pecado escondido. Deus está falando: eu estou chamando o meu povo. Eu estou chamando o meu povo para limpar o coração, para remover os altares de Baal. Ah, Jesus! Quando Elias, no 1 Reis, capítulo 17, ele aparece no cenário confrontando o rei Acabe. Ele chega dentro do palácio e diz: não haverá chuva e nem orvalho, segundo a minha palavra. Ele confronta o pecado dentro de Israel. E sabe o que é interessante? Porque eles cultuavam Baal. Quando eles cultuavam Baal, eles estavam dizendo: Baal é o meu marido, esposo, meu senhor. Mas quando Elias aparece, o nome de Elias significa: só o Senhor é Deus, e só Deus é o Senhor. Assim como o nome de Joel também. Só Deus é o Senhor, irmão. Só o Senhor é Deus. Só Ele merece toda adoração. Só Ele merece toda reverência. Só Ele merece toda glória e toda honra. Essa volta, ela precisa ser verdadeira. Olha só o que ele continua dizendo no verso 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Ela precisa ser verdadeira. Ele começa dizendo: olha, depois de tudo, ainda assim, agora mesmo, eu dou uma oportunidade, mas tem que ser agora, tem que ser já. Voltem para mim de todo o coração. Aí no versículo 13, se é de todo o vosso coração, o coração será rasgado, e não as vestes. Olha só, na cultura judaica, rasgar as vestes era um sinal externo de tristeza, luto e arrependimento. As pessoas iam e rasgavam as suas vestes, choravam, se lamentavam, queriam mostrar que estavam tristes, lamentando, arrependidas. Mas com o tempo, esse gesto se tornou apenas um ritual. As vestes eram rasgadas, mas o coração permanecia endurecido. As vestes eram rasgadas, mas a pessoa não mudava, continuava a mesma. Aí Deus está dizendo: eu não quero mais vestes. Eu não me importo com as vestes que estão sendo rasgadas. Eu não me importo com gestos. Eu não me importo com a tua encenação. Eu me importo com teu coração. Rasgue o coração! E como é que esse texto reflete para as nossas vidas hoje? Talvez nós não rasguemos mais as nossas vestes como os judeus faziam, mas ainda corremos os mesmos riscos que eles corriam. O risco de viver uma espiritualidade apenas exterior. Podemos aprender a linguagem da igreja. Aprendemos a levantar as mãos. Aprendemos a cantar. Aprendemos a orar em público. Aprendemos a servir. Aprendemos a pregar. Aprendemos até a aparentar uma santidade. Mas Deus continua fazendo a mesma pergunta hoje: onde está o teu coração?
como está o teu coração? Você já parou para pensar qual é a sua verdadeira condição diante de Deus? Pare para refletir agora, em nome de Jesus. Como se encontra a tua vida diante de Deus? Qual é a tua condição diante do Senhor? O seu coração está rasgado? Ou apenas suas vestes? O seu coração está sendo rasgado? Ou apenas vestes estão sendo rasgadas? Porque não é frequência de culto que revela nossa espiritualidade. Não é porque você está aqui no domingo ou na terça, não é que necessariamente que o seu coração pertence a Deus. Você pode levantar as mãos, você pode cantar, você pode até dizer glória a Deus, pode servir o ministério, pode até pregar, e ainda assim ter um coração distante do Senhor. Ainda assim ter um coração longe do Senhor. Mais uma vez, lembrando para vocês da parábola do filho pródigo. Você pensa que só era o que saiu da casa do pai que estava perdido. Mas o que estava dentro também estava perdido. Não se perde, não se desvia somente aqueles que se afastam da igreja. Mas muitos que estão dentro da igreja estão longe do Senhor. Estão perdidos dentro da casa. Estão longe da presença de Deus. A grande pergunta não é quem você é aqui dentro. A grande pergunta é quem você é quando ninguém da igreja está vendo você. Quem você é no trabalho? Quem você é dentro da sua casa? Quem você é na faculdade? Quem você é na roda dos amigos? Quem você é quando está sozinho? Se sua vida continua sendo santa fora da igreja, é porque o seu coração foi alcançado por Deus. Mas se a sua santidade termina quando o culto acaba, talvez você esteja só rasgando vestes. Talvez você só está vindo aqui levantando a mão, glorificando, cantando, pulando. Porque muitos crentes estão aí vivendo uma farsa. Esses dias eu vi na internet um rapaz que se diz bispo. Pastor Narciso conhece. Ele estava no culto dele de joelhos dobrados, aí aquele fundo musical triste, chorando, e pasme, tinha um rapaz raspando a cabeça dele com uma máquina de cortar cabelo. Olha, o pastor foi lá só uma vez. Se não voltou, já sabe por quê, né? Rasgando as vestes. Faz aí, meu filho, um fundo, por favor. Rasgando as vestes. Ai, Jesus amado. Apenas rasgando as vestes. Vestes impressionam pessoas. Mas um coração rasgado move os céus. Oh, Jesus! Levante a sua mão, eu sinto a graça de Deus aqui, meu irmão. Não adianta você vir num culto, levantar a mão, dar glória a Deus, rodar, pular. Oh glória, mas se o teu coração não for rasgado, não adianta fazer tudo isso, rasgar as vestes, porque enquanto você fizer isso, vai estar impressionando pessoas. Eles vão olhar e vão dizer: olha o crentão, olha o espiritualzão, olha o santo. Mas só Deus sabe como você está por dentro. Só Deus sabe como você está por dentro. Não adianta vivermos uma farsa, chegar aqui, fazer que nem o pastor Narciso. Quero essa figurinha também. Rodarmos, pularmos,
Mas se o coração estiver intacto, quantas vezes nós não vivemos assim, irmão? Quantas vezes nós não entramos no modo automático? A gente vem para a igreja porque quer cumprir tabela, mas a nossa vida espiritual fora daqui está morta. Paramos de orar, paramos de consagrar, paramos de ler a nossa Bíblia, não temos mais comunhão com Deus. Chegamos aqui, não conseguimos sentir a presença. O fogo pode estar caindo, a banda pode estar no óleo, o pregador pode estar se esgoelando aqui, mas o cara está ali me olhando com a cara de peixe morto. Isso, dá um sorriso para não ser você esse cara. É verdade, irmãos. Nenhum de nós está isento a passar por isso. Todos nós estamos sujeitos a passar por um momento ruim, de inconstância espiritual. Mas graças à misericórdia de Deus. Ah, se não fosse a graça de Deus. Aleluia, Jesus. Ah, se não fosse a graça dele. Ah, se não fosse Ele derramando graça, misericórdia todos os dias, mesmo quando tu acorda rebelde, mesmo quando tu acorda, não quer ler, não quer orar, não quer falar com Deus, não consagra, está vivendo uma vida rebelde, longe, afastada de Deus, mas mesmo assim, Deus te dá livramento, Deus te dá provisão, Deus não deixa faltar o pão, Deus não deixa faltar o vestir, a graça dEle. Aleluia, Jesus. Olha a ordem, a disciplina, o juízo, o arrependimento. E aí vem a restauração. A partir do verso 18, a partir do verso 12, 13, 14, 15, Deus está chamando o povo a se arrepender. Deus está instruindo o povo o que eles têm que fazer. Reúne todo mundo, chama os sacerdotes, clama, chama os pais, os filhos, os que mamam, chama até aqueles que estão casando, porque a prioridade é se voltar para Deus. Ele chama todo mundo e a partir do verso 18, ele faz a restauração. Depois do chamado ao arrependimento, depois do coração rasgado, depois da conversão verdadeira, Deus começa a responder. A partir do verso 18, tudo muda. Agora já não vemos apenas disciplina, vemos a compaixão. Já não vemos apenas juízo, vemos a restauração de Deus. Olha só, a terra volta a produzir, a alegria volta ao povo, a vergonha é retirada, os anos consumidos pelos gafanhotos são restaurados. E então Deus faz uma promessa extraordinária, no capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois do que, pregador? Depois que o coração voltou, depois que o povo se arrependeu, depois que as vestes deram lugar ao coração rasgado, Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne. Essa promessa não é apenas para judeu, essa promessa também é para você, é para mim, é para os teus filhos, é para a tua casa. Ah, o meu filho está afastado, não interessa. Ah, meu marido está afastado, não interessa. Se tiver uma promessa, se for promessa, oh glória, Ele vai derramar. Fique de pé e banda pode subir. Deus tem uma promessa para o seu povo. Só que antes desse avivamento chegar, o coração precisa voltar para Deus. E aí nós vamos ver o caminho para o verdadeiro avivamento.
Deus está te chamando nessa noite, meu irmão. Dá o microfone ali, pastor, por favor. Deus está te chamando nessa noite.